Tá, vamos resolver a segunda questão da segunda lista, porque acho mais interessante a gente partir um pouco para a derivada e voltar para o conceito de limite para quando a gente resolver as questões de limite e aplicar a regra de L'Hopital, aplicar as regras da derivada com mais certeza, tá bom? Então vamos lá. Questão 2, item A. Y igual a elevado a x ao quadrado. Tá, pronto. Para eu derivar isso aqui, eu tenho que enxergar que tipo de funções tem aqui, tá? Quais são as funções que eu tenho aqui? Eu tenho uma função exponencial e também tenho uma função que polinomial. Quando eu tenho dois tipos de funções, eu aplico que regra? Regra da cadeia, tá? Essa regra da cadeia ela é importante porque, na verdade, importante não seria o termo correto. Ao se aplicar a regra da cadeia, é como se você derivasse o máximo que você pudesse, entendeu? Então você tem que derivar todas as funções. Então, aplicando aqui, vocês não têm que saber o porquê, vocês têm que apenas saber aplicar mesmo. Então, aplicando aqui a derivada, tá lembrando que derivada seria dy dx, né? Ou seja, eu estou derivando em relação a x e a gente representa por y', ok? Tá. Então, aplicando o conceito de derivada, eu vou ter que derivar a função exponencial, que é a elevado a alguma coisa, tá? E derivar o x ao quadrado. Tranquilo? Ok. Quando eu for derivar a exponencial, o que ocorre? Fica a elevado a x2, ou seja, a mesma função, vezes ln da minha base, que é ln de a. Tudo bem? Então essa é a regra da derivada da exponencial. Qual que é a regra da derivada da exponencial? Ora, derivada, por exemplo, em relação a x de uma função com a cara, vamos reescrevê-la, por exemplo, a elevado a x, tá? Qual que é a regra da minha derivada? Fica a elevado a x vezes o logaritmo neperiano da minha base exponencial. Essa é a regra que vocês têm que decorar. Tá ok? Vocês vão usar bastante ela. Ainda falta eu multiplicar, aplicar, no caso, a regra da cadeia, né? Ou seja, eu vou multiplicar pela derivada da minha função Q, da minha função polinomial, tá? Então está faltando multiplicar por a derivada de x2. Então, essa é a derivada da minha função exponencial e essa aqui é a derivada da minha função, ou desculpa, ainda não derivei, tá? E essa aqui vai ser a derivada da minha função polinomial, tá ok? Essa que é a regra da cadeia. Então, simples, ó, vai ficar y' igual a ax ao quadrado vezes ln de a vezes a derivada desse polinômio. Quanto que dá a derivada desse polinômio? Ora, 2x. Tranquilo? Aqui é a resposta. Item B. No item B, eu tenho y igual a ln de cosseno de x, tá? Então eu tenho duas funções. Quais são as minhas duas funções? Eu tenho a função logarítmica e tenho uma função o quê? Trigonométrica,
tá ok? Então, regra da cadeia neles. Y' vai ficar. Primeiro eu vou derivar minha função logarítmica, tá? A regra deixa eu representar aqui, vou colocar log de A na base B, tá ok? Em relação a x. A regra seria 1 sobre... Desculpa, aqui não tem que ser A, tem que ter uma função de x, então vou reescrever aqui x, tá ok? Então ficaria 1 sobre x, tá ok? Vezes ln de b, ou seja, logaritmo neperiano da base b. Essa aqui é a regra, tá? Então, mais uma vez, outra regra que eu tenho que guardar no bolso. Então, aplicando aqui a minha regrinha, vou escrever a regra da função logarítmica de vermelho para ficar melhor a visualização. Então, aplicando, só que o meu x aqui é o quê? É cosseno de x, né? Então, vai ficar 1 sobre cosseno de x vezes ln da minha base. Só que a minha base é o quê? É e, tá? Então, logaritmo neperiano de e dá o quê? Dá 1. Por que que dá 1? Porque isso aqui é log de e na base e. Que o neperiano, desculpa, quando você tem um logaritmo sem ter nada, por exemplo, aqui obrigatoriamente tem 10. Já quando você tem ln, é porque aqui na verdade é a base e, tá ok? Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 sobre cosseno de x, vezes a derivada de quê, pessoal? A derivada do cosseno, ou seja, a derivada da minha função trigonométrica. Essa derivada aqui dá o quê? Menos seno de x. Isso eu tenho que saber, tá? Derivada do seno dá mais cosseno. Já a derivada do cosseno dá menos seno. E isso você tem que levar no bolso, não tem segredo. Então, y' vai ficar menos seno de x sobre cosseno de x, que é igual a menos tangente de x, tá? Então, aplicando as regras, não tem segredo. Basta não esquecer de identificar o tipo de função que você tem no início, e após fazer essa identificação, você não pode esquecer de aplicar as regras da derivada da maneira correta. Tá. Item C, y igual a ln de 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x. Mesma coisa, né? Mesma ideia dessa daqui. Então, aplicando já direto, ó, y' é igual. Vai ficar o quê? 1 sobre... O que eu escrevo aqui? 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x, não é isso? Vezes ln de e, porque a minha base aqui é o e, tá ok? Essa aqui é a regra. Vezes a derivada do que está dentro. Derivada disso aqui, tá ok? Então, como que eu reescrevo isso? Eu vou reescrever isso aqui, sem esquecer que isso aqui dá 1, né? Então, não precisaria nem escrever. Toda vez que você for ver derivada e for logaritmo neperiano, você já sabe que essa parcela vai dar 1. Mas coloque a setinha para o professor saber o que você está fazendo. Aqui, essa divisão, ó, 1 sobre 1 mais seno de x dividido por 1 menos seno de x,
É aquele casozinho que eu tenho 1 sobre A sobre B. Ou seja, multiplica pelo inverso do denominador. Ou seja, vai ficar 1 vezes B sobre A, que dá B sobre A. Então aqui fica 1 menos seno de x sobre 1 mais seno de x. Tá ok? Beleza. Vezes a derivada disso. Como que eu resolvo a derivada disso aqui? Ora, isso aqui é a derivada de um quociente, tá ok? Se é a derivada de um quociente, você tem que aplicar a regra que ela usa. Então, se eu tenho f sobre g', qual que é a regra da divisão? Fica g' ao quadrado, tá? Repito g, mas derivo f primeiro. Então, fica f' vezes g, faço produto dos dois, menos f vezes g', tá? Desculpa que não é linha, aqui é o quadrado, tá? Então, é g ao quadrado, tá? Para você não esquecer, basta você ver que é o g quem manda na história, né? Então, ele, além de ser elevado ao quadrado, ele ainda não é derivado na primeira parcela. Ele bota tanto charme que ele só vai ser derivado lá na segunda parcela, tá? Meio que eu decoro assim, porque eu sempre confundo essa parcela aqui. Eu sei que aqui eu tenho o g ao quadrado, mas eu sempre esqueço. Poxa, o primeiro termo que eu coloco é a derivada do g, que é o denominador do f. Basta você lembrar que é ele quem manda na história, tá? Ok. Então, aplicando a regra, com a mera aplicação de regra, aqui vai ficar 1 menos seno de x ao quadrado, ok? Então, fica a derivada desse aqui, 1 mais seno de x, ok? Vezes o g. O que é o g? É o denominador, menos f vezes g, ou seja, 1 mais seno de x vezes 1 menos seno de x', tá ok? Beleza. O que eu faço aqui, ó? Essa derivada, tá? A derivada aqui, ele deriva o 1 mais o seno de x, tá ok? Como que é essa regra aqui? Derivada de 1 dá o quê? Dá 0, ok? Então, 0. Mais derivada de seno dá cosseno. Já decorei. Então, cosseno mais 0 dá cosseno. Tá? Então, essa primeira parcela fica cosseno. Aqui, como que fica essa derivada? Derivada de 1 dá 0, menos a derivada de seno. Ou seja, derivada do seno, cosseno. Então, menos cosseno de x. Ok? Então, reescrevendo, fica 1 menos seno de x dividido por 1 mais seno de x. Tudo isso vezes cosseno, desculpa, eu vou colocar logo 1 menos seno de x aqui, ao quadrado. Vi uma coisa agora que eu não tinha visto, né? Você poderia o quê? Cortar esse daqui com esse, aqui fica 1, tá ok? Então aqui fica cosseno de x vezes essa parcela. Então vai dar cosseno de x, vou abrir aqui para ficar mais organizado, menos seno x cosseno x, menos esse menos aqui, ó, juntando com esse menos dá o quê? Vai virar mais, né? Então, fazendo a conta aqui, vai ficar mais cosseno x, mais cosseno x, seno x. Ok? Então, esse termo anula com esse, eu vou ter 2 cosseno x aqui, tá? Então, vamos lá. Outra coisa também, ó. Esse 1 menos seno de x, quando multiplica 1 mais seno de x, ó, lembra de limite?
Isso aqui é a diferença de dois quadrados na forma fatorada, né? Então, esse termo aqui de baixo, eu posso reescrevê-lo como que 1 menos seno ao quadrado de x, tá ok? Isso foi bom. Por que que foi bom? Porque 1 menos seno ao quadrado de x é o que? Cosseno ao quadrado de x. Lembra da relação fundamental? Qual que é a relação fundamental, professor? É seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x não é igual a 1? Então, se eu passar o seno para esse lado, ó, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Então, eu substituo esse termo por cosseno ao quadrado de x. E ficou bom por quê? Porque aqui, ó, em cima, quando eu fizer essa conta, vai ficar 2 vezes o quê? Cosseno de x. Então, o cosseno de x ele cancela, tá? Então aqui sobra só cosseno de x. Então, meu resultado ficou 2 sobre cosseno de x, tá? Aplicando o conceito da função inversa, aqui vai ficar 2 secante de x, tá? Só relembrando, que eu lembro que vocês não estavam muito bem em trigonometria. Vou relembrar aqui os conceitos básicos. Ó, relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Cossecante de x é 1 sobre seno de x, tá ok? Cotangente de x é o contrário, né, da tangente, ou seja, cosseno de x vezes seno de x, tá? E aqueles conceitos que a gente usou na aula passada, que aqui eu acho que não vamos usar, mas vou colocar. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Seno de 2θ é 2 seno θ, cosseno θ, ok? Beleza. Tá. Item D, eu não vou fazer o item D, tá? O item D, ele é simples, ele se assemelha aqui, deixa eu só... Tá. Tá, o item D, ele se assemelha bastante com as questões que a gente já fez, né, ó? Deixa eu só dar uma montada nela aqui. Item D, rapidinho. Derivo a função logarítmica, tá? Então vai ficar 1 sobre esse termo que está aí dentro, de x2 menos 1, tá ok? Vezes a derivada do que está dentro. Lembra que aqui também tinha 1 sobre logaritmo neperiano de e, que dá 1, né? Mas não preciso mais reescrever isso. Na prova é bom você falar isso para o seu professor. E derivo o que está aqui dentro, ó. Vezes x menos raiz de x2 menos 1, tá ok? Então, isso aqui é interessante eu escrever assim, derivada, né? É interessante eu escrever isso como x menos x2 menos 1, isso elevado ao meio, entendeu? Então, quando eu for derivar isso, derivada de x dá 1, menos a derivada disso dá 1 meio, vezes, repito o que eu tinha, 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, vezes a derivada de dentro, não é assim? A regra da cadeia. Então, vezes 2x, vezes a derivada de menos 1, que dá 0. Vezes não, desculpa, mais. Então, acaba aqui. Tá, pessoal? Então, a questão não é difícil. Questão simples aí, é só trabalhar em cima dessas parcelas aí. Bom, o item E,
eu vou explicar melhor como que se deriva esse tipo de expressão aqui, ó, tá? Que foi o que apareceu aqui, essa derivada. Então, se vocês não tiverem entendido, eu vou explicar melhor aqui. E também apareceu esse x vezes uma função estranha que se chama arco seno de x. Como vocês mandaram bem na FUVEST, vocês meio que lembram dessa função, né? Tá ok. Então, quando eu for fazer aqui, ó, y', eu vou ter que seguir a regra da cadeia, tá? Então, como que é a regra da cadeia nesse tipo de expressão? Como isso aqui é uma função de x, tá? Eu estou derivando em relação a x, eu imagino que isso aqui não fosse uma coisa feia, tá? Eu imagino que isso aqui fosse, sei lá, um x à oitava, tá? O que que eu faço a primeira coisa? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu desço esse 1/2, né, assim que eu derivo o polinômio, 1/2 vezes. Repito o que está dentro, tá? 1 menos x2. E aí, o expoente eu diminuo de quê? De menos 1. Não é assim que eu faço, ó. X à sétima. Desce o 7 multiplicando, é isso que eu estou fazendo, ó. Desci 1/2 vezes o x, tá ok? E diminuo, repito o que está aqui, né, a base, e diminuo uma unidade expoente, tá? Então foi isso que eu fiz. Beleza. Só que dentro você tem uma expressão, um polinômio, entendeu? Então você vai ter que derivar o termo que está aqui dentro também, ok? Isso que é a regra da cadeia. Quando eu derivar o termo que está aqui dentro, vai ficar o quê? Derivada de 1, 0, menos derivada de x ao quadrado, ou seja, 2x. Por que 2x? O 2 desce multiplicando, o x eu repito, o expoente do x, o 2, eu diminuo de 1, ou seja, fica 1, tá ok? Mais, aqui, pessoal, eu vou ter o quê? A regra do produto, ó, porque aqui é uma função e aqui é o quê? Outra função, e elas estão sendo multiplicadas. Como que é a regra do produto? Derivada de f vezes g é o quê? F' vezes g mais f vezes g'. Essa aqui é a regra, tá? Seguindo essa regra, a derivada de x dá o quê? Dá 1 vezes, repito, o arco seno de x, mais o x vezes a derivada do arco seno de x, tá? Beleza. O que que eu faço agora, ó? Esse expoente aqui, ó, vira o quê? Menos 1/2, ok? Beleza? Tá. Então, reescrevendo aqui, eu vou ter y' igual a 1/2 vezes esse polinômio aqui elevado a menos 1/2, eu escrevo ele assim, ó. 1 menos x2, só que agora elevado a 1/2. Ficou positivo porque eu mandei ele para baixo, tá? Vezes menos 2x. Ok? Já dava para eu cancelar esse menos 2 aqui, tá ok? Então, reescrevendo isso aqui, já da melhor forma, eu vou ter menos x, tá? Dividido por 1 menos x2 elevado ao meio, tá ok? Beleza. Aí mais arco seno de x, tá ok? Que mais? Mais x vezes essa derivada aqui, tá? Como que eu determino essa derivada? Bom, se você for lá no livro, você pega a solução dela, tá? Mas essa derivada eu já não costumo decorar. Não gosto de decorar, tá?
Eu vou demonstrar aqui, eu acho bom você entender um pouco a demonstração, porque eu acredito que decorar todas as derivadas, porque existe a derivada de arco seno, a derivada de arco cosseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante, arco cossecante. Então eu acho melhor saber demonstrar, mas fica ao critério de vocês. Como que eu faria isso? Vou tentar fazer aqui embaixo. Depois eu apago. Ó, vou escrever assim, y igual a arco seno de x, tá ok? Beleza. Arco seno é uma função inversa. Isso foi dado lá na FUVEST, quando vocês estudaram trigonometria, tá? Como eu sei que ele é uma função inversa, a função inversa tem essa propriedade, ó. Eu digo que x é igual a seno de y. Aí você diz, hã? Como assim? Ora, isso aqui é a definição de função inversa. Eu disse que y é igual a arco seno de x, eu separei ele aqui, tá? E aí o que foi que eu fiz? Eu apliquei o conceito de função inversa. Então, x fica seno de y. Se eu aplicasse aqui, ó, o inverso, que é o que está aqui, ficaria o que? Eu jogaria arco seno desse lado, arco seno desse. Como é uma função inversa, ó, é como se o arco seno cancelasse com o seno. Aí ficasse só o y, entendeu? Y igual a arco seno de x. Entendeu a ideia? Ok. Então vai ficar o que? X, droga, vai ficar x igual a seno de y, tá? Ora, eu não quero a derivada desse meu y aqui, não é isso? Então eu aplico o conceito de derivada. D em relação a x, e para não alterar o resultado, aplico do outro lado também, tá ok? Quanto que é a derivada de x em relação a ele mesmo? Ou seja, quanto que é a derivada de x? Para ficar mais fácil, é 1. Concorda? Então dá 1. E aqui a derivada do seno em relação a x. Só que aqui é seno de y, não é seno de x. Então, obrigatoriamente, você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar o quê? Qual que é a derivada do seno, pessoal? Cosseno. Cosseno de y. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Ou seja, dy dx. Regra da cadeia. Tá? Ah, professor, quando tem só x aqui? Ora, se fosse derivada de seno de x em relação a x, dava só cosseno x, tá ok? Que quando você fosse aplicar a regra da cadeia e derivar aqui o x de dentro, ficaria derivada de x em relação a x, que daria 1. Então não teria essa expressão aqui. Ora, mas o que é essa expressão aqui? Na derivada de y em relação a x, é o meu y, y', entendeu? Então você acabou de descobrir o teu y'. Y' é 1 sobre cosseno de y. Mágico, né? Tá. Acabou? Acabou não. Porque o meu y' está em função do y, mas ele tem que estar em função do x. Ok? Ora, mas isso é fácil, né? Lembra que aqui eu tinha x igual a seno de y, não é? Aqui eu não tinha x igual a seno de y. Tá. Eu desenho um triângulo retângulo. Aqui é o meu ângulo y, tá? E o que é o seno? Seno de y deu o quê? Não deu x sobre 1? É como se eu tivesse 1 aqui, ok? Então, o meu seno de y é o quê? É cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, que é o quê? Que é 1. Então, quanto que vale esse meu cateto adjacente? Ele vai valer o quê? Raiz de 1 menos x2. Tá ok? Por que é 1 menos x2, professor? Ora, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Foi isso que eu apliquei. Tá? Então,
É como se eu chamasse esse tamanho aqui de k e fizesse 1 ao quadrado igual a x ao quadrado mais k ao quadrado. Jogaria o x para o outro lado e depois tiraria a raiz. Aí eu tenho esse termo aqui. Por que o senhor está fazendo isso? Porque, na verdade, eu quero o cosseno de y em função do x, tá? Então, o que é esse meu cosseno de y? É cateto adjacente, que é essa raiz, dividido por 1. Então, o meu y' fica o quê? 1 sobre raiz de 1 menos x2. Ou seja, o meu y' ficaria melhor eu dizer que é 1 sobre 1 menos x2 elevado a 1 meio. Ah, professor. Demonstraçãozinha complicada. Assim, complicada no sentido de que você que vai fazer farmácia, eu acho que não vai mudar nada na sua profissão se você saber fazer uma demonstração dessa. Mas com essa demonstração você não precisa decorar, sempre vai ser do mesmo jeito e você não precisa decorar derivada do arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco cossecante. Então o que ele colocar, se você fizer assim, vai dar certo, tá? Mas se quiser decorar aí para a prova e arriscar, tudo bem. Tá, então aqui fica x vezes 1 sobre 1 menos x2 elevado ao meio. Ou seja, esse termo cancela com esse. Tá ok? Tá, então arco seno deu certo. Confere com gabarito. Que eu, por sinal, apaguei. Tá, deixa eu apagar. Item F. Item F é mais cara da profissão de vocês, tá? Eu acho que vocês devem aplicar isso em alguma oportunidade, tá? Item F, ele quer a derivada disso, da função ln de p, ele quer que você derive isso. Que função é essa? É a sobre t mais b vezes ln de t mais c. Simples, né, pessoal? Porque quando você derivar em relação a t, basta você derivar essa expressão aqui, tá? Então, ln de p'... Professor, mas não tem que derivar o ln? Não. Eu estou pedindo a derivada dessa parcela aqui, tá? Então, aqui eu só faço a representação, tá? Então, para você não se perder, você tem que se ligar das constantes, ó. Isso aqui não é função de t, isso aqui é outra constante, não é função de t, isso aqui é outra constante, não é função de t, tá? Só que essa constante multiplica uma função de t e essa constante é numerador de uma fração que tem o t como denominador, tá ok? Beleza. Derivada disso dá o quê? Posso aplicar o quê, galera? Ou regra da divisão, ou então reescrever isso aqui como o quê? Posso reescrever isso aqui como a vezes t elevado a menos 2, ok? Mais b vezes ln de t mais c. Então isso aqui vai ficar o menos 2 desce multiplicando, então vai ficar menos 2 vezes o a, que continua aqui, vezes t, tá? Elevado a quê? Desço 1 grau aqui em cima, né? É assim que eu faço. Menos 3. Tranquilo? Desculpa, aqui é menos 1. Não entendi por que eu coloquei esse menos 2. Claro que se fosse uma aula presencial, vocês iriam me falar. Então aqui não é menos 2, é menos 1. Então vou aplicar. Mesma coisa, né? O menos 1 desce multiplicando, vezes o a, e aqui eu diminuo 1 grau. Então, t elevado a menos 2, tá? E aqui, professor, simples, né? Mais b vezes a derivada
da minha função logarítmica. Como que é a derivada da minha função logarítmica? Fica 1 sobre o t vezes ln de e, que é a minha base aqui. Ah, professor, isso aqui dá 1, né? É. E a derivada da minha constante. A derivada de qualquer constante é o quê? É zero, ok? Então vai ficar menos a sobre t ao quadrado mais b sobre t. Confere, gabarito? Tranquilo. Tá. Item G. Ele quer... Tá, não estou conseguindo enxergar. Vou apagar isso aqui para não traumatizar, né? Tá, item G. Ele quer a derivada de P em relação a θ. Ah, simples, né, pessoal? dp dθ, tá? E eu vou derivar essa minha função aqui, né? A, B, θ sobre gama mais θ. Essa é a minha derivada, tá? Como que eu represento isso, ó? Ora, é a derivada de uma função exponencial, né? E aqui tem o a multiplicando. Qual que é a regra da derivada da função exponencial? Ora, vai dar a, não é isso? Vezes, repito ela, ou seja, b elevado a θ sobre gama mais θ, vezes o que? O ln da base, não era isso? Ou seja, ln de b, vezes a derivada do meu expoente, tá? Ou seja, vezes a derivada de θ sobre gama mais θ. Tá ok? Beleza, então eu vou ter que resolver esse meu abacaxi aqui. Só lembrando que foi que eu fiz, tá? É como se eu tivesse A vezes 4 elevado a x, por exemplo. Se eu fosse derivar isso aqui em relação a x, tá? Ficaria o quê? Ficaria A vezes 4 elevado a x vezes ln de 4 vezes a derivada do meu expoente, que é o x. Ou seja, a derivada de x em relação a x dá 1. Tá ok? Essa que é a regra que eu apliquei. Isso aqui não tem explicação. Isso aqui é saber a regra e saber aplicar, tá? Então, aqui é mais simples, né? Porque eu acho que vocês já estão acostumados já. Aqui é a tal f sobre g linha, que foi que eu já expliquei na aula em outra questão para vocês, tá? Então o que eu faço? Ó? Gama mais θ ao quadrado. Lembra que é o g quem manda? Então, não vai bater a dúzia. Aqui eu derivo o numerador, né? Porque ela, o denominador que está mandando. Então, a derivada de θ em relação a θ dá 1. Repito, a que está mandando, que é o denominador, menos o θ vezes a derivada do denominador. Derivada de gama é uma constante, dá 0. Derivada de θ dá 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Ok? Resolvendo isso, ó, vai ficar θ menos θ que dá 0. Então aqui dá gama sobre gama mais θ ao quadrado. Tranquilo? Então como que vai ficar? Vai ficar A vezes B θ sobre gama mais θ vezes ln de B vezes gama sobre gama mais θ ao quadrado, tá? Ó, o item H eu também não vou resolver completamente, mas vou passar a ideia completa para vocês.
Bom, item H, ele te pede o dp dθ, só que aqui ele te deu log de p, ó. Log de p, tá? Então isso aqui é A mais B, A θ, alfa θ, né? Menos C, beta θ. Tá, quando eu for derivar isso, eu vou derivar em relação a quê, pessoal? Em relação a θ, não é isso? Tá? Aqui mesma coisa, ó. Em relação a θ. Essa daqui, ó, observe que como aqui P é uma função que é função de θ, então eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, tá? Qual que é a derivada do logaritmo? É o quê? É 1 sobre P, não é isso? Vezes ln de 10, não é isso? Porque se não tem nada aqui, é porque aqui tem 10, tá ok? Vezes aqui agora a derivada do que está aqui dentro, ó. Ou seja, dp dθ, que é o que eu quero, tá ok? Então como que vai ficar isso, ó? Isso aqui é uma constante, derivada em relação a θ dá zero. Aqui é uma exponencial, eu já sei como é que eu vou fazer, vai ficar b vezes alfa elevado a θ vezes o θ desce multiplicando, não é isso? E aqui, desculpa, deixa eu ver, b tá... vezes a derivada do que está aqui, desculpa. E aqui o alfa é um número qualquer, então aqui está multiplicando ln de alfa. Ó, já tinha esquecido isso. ln de alfa, tá ok? Mesma coisa aqui, ó, menos c beta elevado a θ, ou seja, menos c beta elevado a θ vezes ln de beta, tá ok? Como eu quero essa parcela, eu passo isso aqui multiplicando, tá? Só tem outra coisa que seria interessante, ó. O P é 10 elevado a isso, ó, aplicando a regra de logaritmo. O P é o quê? 10 elevado a mais B alfa elevado a θ menos C beta elevado a θ, tá? Então eu posso substituir o P aqui. E depois é uma mera organização de ideias, tá? Se você acha esse jeito muito complicado, que eu acho que a gente já fez isso aqui, tá? Em outras ocasiões, eu poderia também fazer assim, ó, já que eu vi isso aqui, pintou essa ideia. Poderia já escrever o P como 10 elevado a isso aqui, e derivar logo aqui em relação a θ, o P logo, entendeu? Então ficaria dp dθ e derivaria isso aqui, tá? Daria no mesmo. Professor, e como é que é a derivada disso? Aplica a regra. Aqui não é 10 elevado, não é uma função exponencial, então repete ela, ou seja, ficaria 10 elevado a mais b alfa θ menos c bθ, tá? Vezes o ln da base, ou seja, ln de 10, vezes a derivada do que está aqui dentro. Tá? E aí você arruma e você vai ter que chegar nesse resultado aqui, tá? Eu não vou continuar porque vai ficar muito longo o vídeo e eu tenho que começar as outras aulas também. Isso aqui vai dar um certo trabalhinho. Mas se pintar alguma dúvida, basta vocês me perguntarem.